Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E o vídeo de hoje é para ser um vídeo bem rapidinho, um formato um pouco diferente do que a gente costuma fazer por aqui, mas eu acho bacana também, acho que esse tipo de formato de vídeo pode ser bem procurado pelas pessoas também, que é um vídeo só para mostrar componentes do jogo, né? É como se fosse um overview bem rápido ali e apresentar as regras, tá? E o vídeo que vai inaugurar esse formato é esse daqui, ó. Size Up da Paper Games. Ele é um party game, um jogo festivo bem diferente. Jogam de 2 a 10 jogadores, então realmente é um party game que joga uma galera. Aqui ele coloca 14 anos mais, não sei exatamente o porquê, acho que dá pra jogar, a criança sabendo fazer conta e tudo mais, sabendo ter uma noção de espaço, ela já consegue jogar. E aqui diz partidas de 15 a 30 minutos, foi mais ou menos isso mesmo que as partidas que a gente teve aqui, duram uns 20 minutos mais ou menos. Ele é um jogo para ser divertidão, um jogo bem diferente, né? Um jogo da fita métrica aqui. E chega de enrolação, então aqui já dei toda a introdução sobre o jogo, né? Aí é um lançamento recente da Paper Games. Vamos para a mesa que eu vou mostrar para vocês como esse jogo funciona, né? Eu vou apresentar todas as regras do jogo e vou mostrar os componentes para vocês, né? Como é que são os componentes. Bora ver! Bom galera, então esse daqui é o Size Up, jogo da Paper Games. Como vocês podem ver, o tamanho da caixinha dele é aquele tamanhozinho padrão pequeno da Paper. Não é a linha Pocket, né? Que é a linha Pocket mais ou menos desse tamanho. Esse daqui é o tamanho pequeno. Bom, dentro do jogo a gente tem o manual, super curtinho, tá? O manual basicamente são 2 páginas, pequenininhas. Nós temos a fita métrica, item indispensável para esse jogo, né? É o principal componente aqui do jogo, né? Temos as cartas com os desafios, né, o que deverá ser medido. E temos aqui as cartas com as numerações, ok? Bastante carta aqui de numeração. Essas cartas aqui são daquelas cartas pequenininhas, né, que é mini euro, né, que fala. Bom, e o insert padrão aqui da Paper Games. Okay? Bom, vamos então aqui para as regras de Size Up, tá? Primeira coisa, a fita métrica, componente muito importante aqui do jogo. Você vai deixar sempre ela no centro da mesa, ao alcance de todos os jogadores, né? Eu vou deixar aqui, só para fins de espaço, eu vou deixar aqui um pouquinho no canto, tá? Mas, basicamente, a fita tem que ficar ao alcance dos jogadores. Esse baralho aqui é o baralho com as medidas, tá? Ou seja, com as medidas não, com os itens a serem medidos, né? Vocês vão ver que existem vários tipos diferentes de medições, né? De partes do corpo, objetos, ou enfim, vários itens diferentes para serem medidos. Você vai embaralhar muito bem esse baralho e também vai colocar no centro da mesa. Esse outro baralho é o baralho com as numerações, né? Com os números de medidas. Esse você também vai embaralhar e vai entregar 10 para cada jogador. Se estivermos jogando em 9 ou 10 jogadores, você vai entregar menos, tá? São 9 e 8, respectivamente. Então, vamos simular aqui como se a gente estivesse jogando para 5 jogadores. Então, a gente vai entregar 10 desses para cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Aqui esse jogador, aqui esse jogador, aqui esse jogador e aqui esse outro jogador. O restante fica no centro da mesa para compra. O primeiro jogador que foi escolhido para ser o primeiro jogador vai pegar e virar a carta do topo, deixar visível para todos. Então ele vai escolher quem vai ser o alvo daquela medição. Então, ou seja, para medir a distância entre os dois olhos. De quem? Né? Essa distância vai ser medida de qual pessoa que está na sala? Quem vai definir é justamente o primeiro jogador, ou seja, aquele que virou essa carta. Ele é que vai escolher quem vai ser o alvo, e aqui fica uma dica minha, tá, gente? A ideia do jogo é que todo mundo se divirta por igual, né? A gente não quer causar constrangimentos na partida. Então, se você sabe que tem um amigo que tem algum problema, né, de complexo, né, alguma coisa do tipo, que não aceita bem, tem problema que ele não gosta de ser chamado de narigudo, e daí você vai justamente pedir para medir o tamanho do nariz da pessoa. Então vamos evitar constrangimentos, né? A ideia da brincadeira é de todo mundo se divertir, e se todo mundo tá rindo e uma pessoa não, então não tá todo mundo se divertindo, né? Então vamos evitar constrangimentos. Então
O jogador inicial escolheu quem vai ser o alvo daquela medida, e então ele faz uma segunda escolha, que é ele vai definir se vai ser medido em milímetros ou centímetros. Isso é muito importante, pois vai depender a quantidade, a numeração das cartas que ele tem na mão, que ele pode prejudicar ou não os outros jogadores. Muito bem. Então, qual que ele escolheu então o alvo, escolheu se é milímetros ou centímetros, então os jogadores vão olhar as cartas na sua mão e vão fazer a escolha de qual carta eles vão utilizar para tentar adivinhar, né, ou tentar imaginar qual é o tamanho dali. Vamos supor que o jogador ele escolheu centímetros, esse jogador aqui, ele escolheu centímetros e ele vai jogar aqui, ele acha que tem 9 centímetros, então ele vai colocar uma carta na mesa virada para baixo. Todos os jogadores vão fazer essas escolhas ao mesmo tempo, ok? Então todo mundo vai lá e coloca uma carta virada para baixo. Você pode colocar também 2 cartas viradas para baixo se você quiser. Se você fizer isso, as 2 cartas que você está colocando vão ser somadas, ok? Então esse daqui é um jogador, ele acha que tem 2 centímetros, por exemplo. Vamos lá, esse outro jogador aqui, ele acha que, sei lá, tem... E as cartas dele não estão muito boas, ó, como vocês podem ver, para esse tipo de medida. Então, sei lá, ele vai colocar a carta mais baixa que ele tiver aqui, que ele acha que pode ser. Então ele vai colocar aqui 15 centímetros. Colocou virado para baixo. E assim por diante, todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. O jogador que escolheu o alvo, ele vai lá e vai medir. Uma coisa, detalhe adicional que eu não falei, o alvo não pode ser ele próprio, tá? Você não pode se escolher como medida, como o alvo da medição, tá? O jogador então vai lá e mede qual é a distância, e então todos os jogadores revelam as suas cartas. Se algum jogador cravou a medida, ele é o vencedor, ele leva essa carta aqui como pontuação. Então vamos supor que a distância era 9 centímetros. Ele leva essa carta como pontuação. Se houver empate, a gente pega a próxima carta aqui do topo e dá para o outro jogador empatado ali como ponto também, tá? Mesmo que não seja carta, não importa, porque você só vai precisar dela para simbolizar que é um ponto. Se ninguém cravou, ninguém acertou exatamente qual que é o número, então o jogador que mais se aproximou do número exato é quem leva a pontuação, ok? Então toda rodada tem pelo menos um vencedor. Bom, definimos quem foi o vencedor, ele pegou a carta de pontuação, guarda aqui, então a gente descarta todas as cartas que foram utilizadas e cada jogador compra novas cartas de números até repor sua mão, dependendo da quantidade que eles utilizaram. Se eles utilizaram uma, eles vão comprar uma. Se eles utilizaram 2, repõem mais 2 na mão. Então a gente, sentido horário, o primeiro jogador passa a ser o próximo aqui, a gente revela a próxima carta. Detalhe importante, existem cartas, por exemplo, como essa daqui, que exige que seja medida uma tatuagem. Se for medido, se ninguém do grupo tiver uma tatuagem para ser medida, então você considera essa carta aqui como estilo livre. E o que é o estilo livre? Existem algumas cartas que são estilo livre. Quando for estilo livre, significa que o jogador da vez pode escolher qualquer coisa para medir. Ele simplesmente vai lá, escolhe o que vai ser medido, de quem ou da onde, e aquilo é o que está valendo, tá? Existem medidas que são dessa forma aqui, que significa que você quer saber o comprimento, e existem algumas medidas, essa daqui, por exemplo, é uma carta para medir um objeto. Você escolhe o objeto que vai ser medido, tá? Pode ser qualquer objeto. E existem cartas que é para medir a circunferência, ok? Então vai ser marcado dessa forma quando for para medir a circunferência. E o jogo vai se descorrendo dessa forma, né? Os jogadores vão se revezando aí para ver quem vai ser o jogador inicial, que vai escolher se vai ser centímetro ou milímetro e vai revelar a carta do topo, até que o primeiro jogador junte 5 cartas dessa daqui de pontuação. Assim que alguém juntar 5 cartas de pontuação, esse jogador, a partida acaba imediatamente e esse jogador é considerado vencedor. Então vence quem juntar 5 primeiro. Esse é o jogo Size Up. Se mais de um jogador empatar, né, aí junta numa mesma rodada, ambos juntarem 5, então os jogadores dividem a vitória, não existe critério de desempate. É um jogo festivo, tá? É um jogo pra galera se divertir, então ele joga bastante gente, é um jogo a partidas bem rápidas, tá? Um party game aí pra vocês, um party game diferente, né?
Joga bem rapidinho, joga de forma descontraída, não adianta você querer jogar ele jogar como para jogador hardcore, uma coisa do tipo. Ele é um jogo bem festivo, bem para jogar descontraído mesmo, tá? Então fica aqui um vídeo de regras e unboxing para vocês saberem como é que funciona, como é que são os componentes aí do jogo.